Forte abraço para você ligado aqui nos canais Fox Sports. Começa agora o show da NASCAR. Vamos debater tudo o que aconteceu no último final de semana na maior categoria do automobilismo norte-americano e já começar a projetar o que vem aí no final de semana, e você vai acompanhar com a gente aqui nos canais Fox Sports. Então, nesse programa mais uma vez com o Thiago Alves. Olá, Thiago. Atlanta recebeu a NASCAR no fim de semana. Olha, achei que a coisa ia ser mais complicada. Choveu, mas não atrapalhou a corrida, né? É verdade, Hamilton, você que nos acompanha, os NASCARzeiros. No sábado muito comprometido por causa da chuva, garoa, mas as provas rolaram sem nenhum problema, todo mundo conseguiu correr muito bem. E no domingo tivemos a tal estreia dos novos carros da NASCAR, que será um bom plano de discussões no nosso programa. E a gente começa falando sobre isso, né? Vamos começar falando da Monster Energy NASCAR Cup Series, a principal categoria da NASCAR. A gente vê como é que foi a coisa em Atlanta. Uma tarde histórica para a NASCAR. Assim podemos definir a corrida de Atlanta. Histórica, pois foi a primeira corrida da nova motorização. E também porque um piloto se tornou o maior vencedor de uma das equipes mais tradicionais do mundo. Mas vamos com o começo. Arik Almirola largou na pole, duelou com o Rick Stenhouse Jr. na primeira volta, mas se manteve na frente e liderou até a bandeira amarela de competição na volta 35. Até esse momento, poucas alternâncias entre os líderes, mas vários pilotos escalavam o pelotão, como Joey Logano e Kyle Busch. Primeiro pit stop, Kyle Larson volta à frente, mantém a primeira posição e vencendo o segmento 1. Segmento 2 teve a liderança e vitória de Kevin Harvick, que queria repetir a excelente atuação no ano passado, apesar que Harvick precisou lutar muito com Larson para ganhar os 10 pontos. O último segmento começou mais disputado, com Harvick, Larson, Blaney, Truex e Kyle Busch lutando pela primeira posição. Na volta 223, Kyle Busch teve um problema em seu pneu e chamou a bandeira amarela para a frustração do seu pequeno torcedor. Como alguns pilotos haviam feito seus pits em bandeira verde, o pelotão teve uma ótima movimentação. Larson seria o líder, mas foi punido, deixando a ponta para Kevin Harvick, por pouco tempo. Ryan Blaney vai para cima do piloto da Haas e assume o primeiro lugar. Volta 268 e outro pit em verde, e mais uma confusão dentro dos boxes. Ryan Preece acertou o BJ McLeod e acabou com o seu top 10. Truex foi punido, mas conseguiu retornar à volta dos líderes. Alheio a tudo isso, sempre fazendo uma estratégia diferente, os dois pilotos da Penske, Joey Logano e Brad Keselowski, surgiram nas primeiras posições. No duelo interno, Bad Brad levou a melhor e disparou, mas precisou enfrentar um duelo forte contra Martin Truex Jr. Mas Keselowski segurou a pressão para conseguir sua primeira vitória no ano. Com essa vitória, Brad se tornou o maior vencedor da história da Penske, com 60 triunfos, e já se garantiu no playoff da NASCAR. E agora me diga, né, que outra categoria o piloto pode largar lá de trás, ter tantos problemas e vencer a prova? Sem contar os problemas de saúde. O Keselowski tinha passado mal no sábado, estava com problema físico ali, com uma gripe muito forte, quase não correu. O Austin Cindric já estava pré-escalado caso precisasse substituir o Brad Keselowski. Ele fez uma grande prova, uma recuperação fantástica nesse sentido de passar mal e venceu, como eu disse, a vitória número 60 do Brad Keselowski pela Penske, que são 28 na categoria principal, fora as vitórias na Xfinity Series. Realmente é um piloto que entra na história. Já foi o primeiro campeão da NASCAR na categoria principal pela Penske e agora é o maior vencedor de uma instituição fantástica. Acho que os apostadores de plantão não apostariam em Hamlin e Keselowski para garantir no playoff logo de cara, né? Não, com certeza não, Milton. Foi uma baita surpresa, principalmente o Hamlin, eu diria. É verdade. Brad Keselowski depois da prova falou e a gente acompanha aqui agora no show da NASCAR. I wouldn't have made this race yesterday. I was nowhere near good enough, but thankfully the team here at the Care Center helped me out. They pumped me in a couple IVs and got me as good as I could be before the race. My wife, she was a real rock star. Whatever we had, I'm still not sure what we had, it floored both of us, but not my daughter. And so she was playing babysitter or playing mom, I guess I should say, and then taking care of me while sick herself. And that's mom power right there. So she's kind of the rock star as far as I'm concerned. But no, I wasn't in very good shape. I lost 5.5, 6 pounds in less than 10 hours, and I was going the wrong way quick. So thankfully it all turned around late yesterday afternoon, and I appreciate the help of those in the Care Center to make it possible.
Bom, recuperação rápida, né? Claro, ele não iria para o carro se não tivesse 100% de condições. 100% eu não sei, né? Porque pelo que ele falou ali, mas 98, 99 ou dava para ir. suficiente para ganhar a prova. Suficiente. Verdade. Mas realmente o desgaste foi muito grande, mas felizmente deu para completar tudo. É isso aí. E, Thiago, um detalhe interessante nessa prova é o seguinte: em determinado momento, durante a transmissão do Theo José, teu comentário e do Edgar, e vocês falaram o seguinte: num determinado momento da prova, quem tinha largado após a 18ª posição, estava lá na frente, estava entre os 10. Que esse é um questionamento muito interessante da prova. Muita gente, durante a hashtag NASCAR Fox Sports, durante a prova, Milton, começou a falar: a corrida tá chata, a corrida tá monótona. Você parando para pensar, talvez nós não tivéssemos tantas disputas na frente, pela primeira posição. Foram poucas, mas realmente a turma de trás no pelotão conseguiu escalar muito bem. Chegou o momento que dos 10 primeiros colocados, 7 pilotos largaram do 18º para baixo, ou seja, muitos pilotos foram ganhando posições. Talvez aquela frustração inicial foi porque nós esperávamos uma revolução na NASCAR e não foi o que aconteceu. Mas parando para pensar bem, não deixou de ser uma prova bem interessante e bem movimentada. Bom, esse traçado de Atlanta é muito criticado pela falta de repavimentação já há bastante tempo. E aí o rala-queijo, como costumeiramente falamos nas provas, nas transmissões, se fez visível mais uma vez, né? Desgaste de pneus foi um fator influenciador nas provas do fim de semana. Muito, principalmente porque a diferença que você tinha, Milton, era de 10%. Aí você vê o comparativo. A linha verde é a primeira volta do pneu, a linha amarela já são com 10 voltas de pneu e a linha vermelha são com 25 voltas do pneu no mesmo stint, para você ver a diferença de tempo. Em mais ou menos 30, 45 voltas mais ou menos, que era a vida útil do pneu, a diferença era de 3 segundos e meio, ou seja, 10% de diferença. Então, quem parasse uma volta antes, 2 voltas antes, tinha uma vantagem muito grande no pelotão. Olha como parece que são categorias diferentes correndo na mesma prova. Interessante essa arte que a gente está mostrando aí para você ver mais uma vez, olha lá. Primeiro carro é o carro que está com o pneu novo. Isso. Segundo, o pneu um pouco mais gasto. E o terceiro carro aqui, o maior, o mais cheio, o achureado, o colorido aí, é o carro que tem o pneu mais desgastado. E olha como ele vem bem atrás, como perde desempenho o carro nessa pista de Atlanta. Particularmente, eu acho que isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo e vários pilotos não reclamam, principalmente os bons pilotos, eles gostam de uma pista mais desafiadora porque isso acaba separando realmente o ótimo piloto daquele piloto com menos habilidade, vamos assim dizer. Bom, o campeonato tem agora 2 classificados, Denny Hamlin e Brett Keselowski, que são pilotos que já estão no playoff, já estão na fase decisiva, né? Acho que para o Brett Keselowski representa um sossego, né? Porque ele, nas temporadas anteriores, demorou um pouquinho para chegar lá, né? Para conseguir a classificação. E outra coisa, Milton, como nós estamos numa época de regulamento novo, motorização nova, quanto antes você se classifica para o playoff, mais tranquilo você fica e você pode começar a testar soluções para as provas finais, para as provas do playoff. Então você já não precisa mais aquela obrigação de ganhar e você pode experimentar vários cenários diferentes em pistas que serão utilizadas também no playoff. Por exemplo, Las Vegas é a primeira prova do playoff e a prova do próximo fim de semana. É isso aí. Até lá tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos de Xfinity Series, que também correu em Atlanta. Vamos ver como é que foi. Xfinity Series em ação, abrindo o sábado de rodada dupla da NASCAR em Atlanta. A previsão de chuva fez com que a direção acelerasse em alguns minutos o começo da corrida, que foi disputada quase o tempo todo com garoa e muita neblina. E quem mostrou que estava muito afim era Christopher Bell. O piloto do carro número 20 varreu os 2 primeiros segmentos, sempre com Cole Custer como principal adversário. No último segmento, durante um giro de pits em bandeira verde, Bell foi o último a entrar e voltou na 3ª posição, por muito pouco tempo. Com 20 para o final, sua vantagem era de mais de 2 segundos. Na volta 156, o único acidente da corrida, com John Hunter Nemechek. Todos nos pits, mas Bell manteve a liderança e rumou para a vitória. Vitória de Christopher Bell, garantindo o passaporte para o playoff, ganhando a segunda prova da temporada 2019. O sino tocou pela primeira vez na Xfinity Series em 2019, nessa que foi a 9ª vitória de Christopher Bell na categoria. Custer, Allgaier, Jones e Reddick completaram o top 5. Bom, ao contrário da Cup Series, a Xfinity Series está precisando dar uma injeção de ânimo, né? A categoria, as provas estão sendo boas, mas ainda não está com aquele nível de disputa da temporada passada. Aquela pegada, né? Aquela coisa isso aí. forte. Realmente está faltando alguma coisa para a Xfinity Series. Tirando as bandeiras amarelas de segmento, nós tivemos só 2 bandeiras amarelas nas 2 provas, uma em cada, uma em Daytona, que foi o teto do Keselowski que estourou, e essa foi uma rodada sozinha de um piloto, fruto do desgaste de pneu. Realmente a Xfinity precisa dar uma bela disputada, assim, não sei o que fazer, talvez um carro novo, algum novo pacote para a prova,
talvez seja muito interessante, que senão o Bell vai conseguir atropelar mais uma vez, ele que venceu 7 provas no ano passado. Ela ficou no meio de uma situação interessante, porque você tem a Cup Series, que sempre é a categoria de destaque, era a antiga Sprint Cup, agora a Cup Series. E a Truck Series, ela se reinventou, né? Com o colorido dos carros, com o colorido das caminhonetes, com as grandes disputas, com jovens pilotos arrojados, trazendo grandes disputas. E aquele pessoal no meio termo que está querendo subir para a principal, foi para a Xfinity, mas não está com o nível de competitividade das outras duas. Uma coisa que eu acho interessante, Hamilton, é porque a Xfinity Series parece que assim, nós temos, aqueles carros já são bolas marcadas. A gente sabe que o carro do Eric Jones é muito bom, a gente sabe que o Penske número 22 é muito bom, sabe que os outros carros da General Motorsports são muito bons. Os demais precisam sempre de alguma surpresa para poder aparecer na frente. Talvez isso, acho que nós temos que equilibrar um pouco mais a categoria, fazer com que as equipes médias tenham mais chances, mais condições de disputar as vitórias. Bom, aí os puristas vão reclamar, mas vou dizer o seguinte, talvez a falta que esteja fazendo a participação dos pilotos da principal categoria na Xfinity é que está trazendo um pouco dessa diferença, uma demorazinha para ter mais competitividade nessa categoria. O show da NASCAR vai para o intervalo, vamos para o pit stop, pneus e reabastecimento, é isso aí, chame os mecânicos, já já a gente volta. Esse é o show da NASCAR, você está no Fox Sports, estou aqui com o Thiago Alves, com você que está acompanhando tudo da NASCAR aqui no nosso programa. E agora, Thiago, a gente vai falar da Truck Series. Opa! Categoria que também correu em Atlanta e a gente vê como é que foi a prova, vamos ver. Outra corrida da Truck Series que não decepcionou. Aproveitando a rodada dupla em Atlanta, as caminhonetes velozes também sofreram com ameaça de chuva e neblina, em uma sessão que acabou com luzes artificiais. Foi a primeira das 5 participações de Kyle Busch na categoria em 2019 e faltava apenas uma vitória para ele se tornar o maior vencedor da Truck Series. Por isso, logo de cara já se mandou para frente e tratou de liderar o pelotão em uma manobra espetacular. Só Kyle Busch. Thiago, ele só pode estar com 12 cilindros ou os outros estão com 4, porque passou voando. Quem teve uma corrida para esquecer foi Natalie Decker. Após ver sua truck pegar fogo em Daytona, a novata rodou 2 vezes no mesmo lugar, uma no segmento 1 e outra no segmento 3. É a Decker de novo! Buchinho venceu o segmento 1, mas precisou de uma parada extra no segmento 2. Foi para dar graça. Ele também recebeu a quadriculada em verde e branco na liderança. Segmento 3 e na parte final, quando restavam 13 para o final, quase um Big One. Um acidente que levou Parker Kligerman, Jess Little, Austin Wayne Self, Chad Phelan e Spencer Boyd. Após uma bandeira vermelha por chuva mais forte, tivemos a relargada. Kyle Busch segurou a pressão de Johnny Sauter e chegou à tão sonhada 52ª vitória na Truck Series. O maior vencedor da história da Truck Series, 52 vezes Kyle Busch, que vence em Atlanta! Agora, Kyle é o maior vencedor da Truck e da Xfinity Series e soma 195 vitórias nas 3 categorias nacionais da NASCAR. Todo mundo fala de Richard Petty, Jimmy Johnson, recordista de títulos, Dale Earnhardt, mas o cara que vive o personagem do piloto, daquele cara que todo mundo ama ou odeia, é Kyle Busch e ponto. E é um personagem que cada vez mais cresce na história da NASCAR, né, Milton? Já são 3 categorias nacionais, tem mais de 50 vitórias na Cup, já tem quase 100 na Xfinity Series e agora 52 na Truck. E é um piloto incrível. O pessoal até reclama na hashtag, vocês estão torcendo muito por ele. Chegou um momento da prova que em meia volta ele saiu de 6º para 1º. Não é qualquer um que faz isso. Não adianta você questionar, o equipamento é muito bom, os pilotos são ruins. Ele passou o Johnny Sauter, passou o Matt Crafton, passou pilotos muito bons. Realmente ele é um fenômeno. Sim, ele está acima do nível dos pilotos da Truck? Está. Mas são manobras incríveis e é um piloto que vai fazendo a história. Eu acho bacana a gente também ver a história sendo escrita diante dos nossos olhos. A gente fala de Richard Petty, como você disse, com 200 vitórias. Nós não vimos praticamente o Richard Petty correr. A gente está vendo o Kyle Busch competir. Não estou dizendo aqui que um é melhor que o outro, né? Exato. Longe de mim falar isso. Não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que ele incorpora realmente o personagem, né? Aquele piloto, aquele ídolo, a representatividade da categoria, do automobilismo norte-americano, enfim, ele sabe usar muito bem a imagem
para trazer adeptos, para fazer todo mundo assistir as provas, gostando ou não do Kyle Busch. Né? Tem gente que assiste para o cara não ganhar, Exatamente. detesta que ele ganhe, os outros torcem para ele ganhar, é realmente uma história. E até estranhamente em Atlanta, quando ele ganhou a prova, ele foi aplaudido. Que não é, ele é muito mais vaiado do que aplaudido, e ele foi aplaudido nesse momento. Fim do ano que vem a renovação de contrato, né? Final de verdade. 2020. Final de 2019. 19? Essa temporada, final de 2019. Não vai ter problema não, hein? Duvido que tenha problema. Então, ele ainda não chegou nas bases com o Joe Gibbs. Já ouviu um zoom que ele poderia ir pro lugar do Jimmy Johnson, mas o Jimmy Johnson tem o contrato até 2020. Não sei se voltaria para Hendrick, mas eu acho que a Gibbs vai... O Joe Gibbs vai abrir o talão de cheque e dar um aumento para ele. Bom, domínio do Kyle Busch na Truck Series. Vamos ver os pilotos que mais venceram na categoria até hoje. Olha aí, 52 vitórias do Kyle Busch, Ron Hornaday 51, Mike Skinner 28, o Jack Sprague também 28 e o Johnny Sauter com 23. Aí é um verdadeiro abismo do Sauter que está em atividade pro Kyle Busch, né? É, impressionante. Até um pessoal no Twitter fez uma brincadeira, uns pilotos, acho que foi o Kevin Harvick ou o Keselowski. Pô, vamos fazer uma prova da Truck só pro Ron Hornaday poder competir e ganhar de novo, aí ele empata, o Kyle Busch vai ter que ganhar de novo para ser isoladamente o maior vencedor. Se o Kyle Busch não correr... para não dar a menor chance pro Ron Hornaday. Exatamente, ele pode abrir 2, né? E ele tem mais 4 provas na Truck Series para competir ainda esse ano. Ele pode fazer 5 provas na Xfinity, na Truck, faltam 4. E ainda vai ter 7 participações na Xfinity, podendo chegar muito próximo da marca de 100 vitórias. É importante entender que é superior, é um piloto melhor e tal, mas a participação dele ali, além de somar os números, é trazer visibilidade, é vender o patrocínio. Essas provas são escolhidas a dedo. E sem contar que a equipe é dele, ele corre pela Kyle Busch Motorsports. Então é o dinheiro que entra para ele para poder manter uma equipe, funcionários, pilotos. Quantos jovens pilotos, né, Milton, saíram das equipes de Kyle Busch? A gente fala de um William Byron, de um Eric Jones, o próprio Noah Gragson, que subiu agora de categoria. São vários pilotos que tem, o Christopher Bell, são pilotos que passaram ali nas mãos de Kyle Busch. É porque a gente vê as 3 principais categorias, mas no mínimo tem outras 3 embaixo que vão revelando pilotos aí, nomes, e o Kyle Busch puxa muito bem esses jovens pilotos. Né? Sai da K&N, sai da Arca, de outros certames, às vezes de pistas de terra. Ele fica sempre de olho. Sempre em outdoor, ele chama um especialista de terra para competir na caminhonete dele. Então ele é um cara que também dá essa oportunidade. O Kyle Busch, a gente pode... Aquela coisa, ame ou odeio, mas sem dúvida alguma, quando ele parar a sua carreira de piloto, talvez com mais títulos na Cup, eu acredito, ele vai estar seguramente entre os 10 maiores nomes da história da NASCAR. Próxima etapa, Las Vegas recebendo a NASCAR. Vamos ver. Las Vegas Motor Speedway, inaugurada em 71 para 80 mil pessoas a capacidade. 1,5 milha, 2,4 quilômetros. Inclinação 20 graus nas curvas, 9 graus na reta principal. Serão 330 voltas na principal corrida, na Cup Series. 3 segmentos, 80, 80, 170 voltas e o último vencedor foi o Kevin Harvick. Aliás, esse ano, quando nós fomos divulgar as provas de 2019, não precisa nem mudar essa última linha. O último vencedor foi o Kevin Harvick. Porque o que ele ganhou ano passado foi uma grandiosidade. Não, na semana que vem também não precisa mudar, que ele também ganhou a prova de Phoenix. Mas o bacana é que essa foi uma daquelas provas que ele ganhou, mas não levou. Que ele foi ali impugnado depois de um problema que foi identificado até por mídias sociais, que estava meio achatada a parte traseira do carro. Agora é hora do famoso, aguardado TBT. TBT. E no nosso TBT tem vitória brasileira. Vamos ver. Isso foi legal, foi a vitória do Nelsinho Piquet pela Truck Series em 2012. Foi a sua segunda vitória no ano, mas acho que a mais espetacular de todas. Fez um duelo muito empolgante com o Matt Crafton, o Nelsinho que já havia vencido em Michigan pela Truck Series, antes tinha vencido em Road America pela Xfinity Series, e foi uma das vitórias mais espetaculares da carreira do Nelsinho. Você vê, contra o Matt Crafton, entrando na última volta, tentando aquele bote final, ele ensaiou por 3 voltas essa ultrapassagem, e aí fez um mergulho lindo no limite da área de rolagem, segurando a caminhonete para fazer a ultrapassagem contra um Crafton que ainda não era campeão, mas já era um nome muito respeitado na categoria, e para conseguir um triunfo. Acho que essa foi a vitória que realmente, naquele tempo de carreira do Nelsinho da NASCAR, foi extremamente impactante, e aí mudou o patamar dele como piloto e foi muito mais respeitado depois dessa manobra. A gente já conversou com o Nelsinho várias vezes aqui, ele fala com muito carinho por essa passagem na Truck Series. Ele demonstra muito carinho pela passagem dele na NASCAR. Né? Foi a reinvenção dele no automobilismo, né? Depois daquele problema de Singapura, foi onde ele conseguiu achar um ambiente que o pessoal não tocava muito nesse assunto de Fórmula 1,
Ele era um desconhecido, mas chegou com muito talento e conseguiu 3 vitórias em 2 categorias da NASCAR, o que é bastante. A gente olha para trás, venceu 3 vezes. Não, mas você vencer na NASCAR, ainda mais como estrangeiro, é muito complicado. Portanto, esse foi o nosso TBT de hoje. Bom, o final de semana vem aí com Las Vegas. E Las Vegas? Quem leva em Las Vegas? Olha, alguém vai quebrar essa banca literalmente. É a segunda prova já desse regulamento novo de motorização de 550 cavalos, porém, nós vamos correr agora com os aerodutos, que vão trazer um pouco mais de sucção ali nos carros, vai ser muito mais interessante. Foram feitos testes de pré-temporada em Las Vegas, que o Jimmy Johnson foi muito bem. E a grande diferença para Atlanta, Milton, é que o asfalto é muito mais novo. Então os carros estarão muito mais grudados, com velocidade maior. Vamos ver o que nos espera na cidade das apostas. E não é só isso, né? É acerto, né? Também. Tem essa combinação. Não adianta estar o asfalto só mais lindo, mas tem acerto. Você viu, cada circuito tem sua inclinação, enfim. É uma série de situações que envolvem aí, essa preparação do carro. Qual é a sua aposta? Categoria principal, bom palpite, eu não sei, eu vou de Kyle Larson. É boa, eu vou de Joey Logano. Joey Logano, bom palpite. Durante a semana a gente vê quem leva. Valeu. Valeu! Abraço. Esse foi o Show da NASCAR. Fique ligado, final de semana cheio de provas da NASCAR. Você só vê aqui com a gente no Fox Sports. Até a próxima.